Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem se mover e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com um lápis de cor, o meu primeiro desenho, o meu desenho número 1. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas sempre têm necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, história, matemática, gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo, e a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Via-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a trazer um pouso de emergência no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não trazia comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Quê? Desenha-me um carneiro? Levantei-me num salto como se estivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Meu desenho é, com certeza, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa, fora desencorajado aos 6 anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor e só aprender a desenhar jiboias abertas e fechadas. Olhava para aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei-lhe: mas que fazes aqui? E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, de que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática, e disse ao pequeno visitante, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me: não tem importância, desenhe-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro,
Refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro, preciso de um carneiro. Desenhe-me um carneiro. Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e disse: Não, esse já está muito doente. Desenhe outro. Desenhei de novo. Meu amigo sorriu, paciente. Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Esse aí é muito velho, quero um carneiro que viva muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o seguinte desenho e arrisquei: Esta é a caixa, o carneiro que queres está aí dentro. E fiquei surpresa ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega, eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe.